Os passos de um homem bom de vida renovada todos querem trilhar. Seu nome? Obreiro ou missionário, ceifeiro, irmão, pai, servo ou pastor. Essas qualidades estão reunidas em José Wellington Bezerra da Costa, homem cujos passos conduzem ao Calvário, onde resplandece a luz do Salvador. Acompanhe a entrevista do repórter Jorge de Andrade com o líder das Assembleias de Deus no Brasil. Há cerca de 2 meses eu estive aqui no Belenzinho conversando com o pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, que agora nos surpreende lançando um livro biográfico. Pastor, como é que surgiu essa ideia de lançar um livro? Bem, você sabe que a nossa vida é um tanto curta. E nós estamos aqui trabalhando para o Senhor na diretoria do Belém há 50 anos. E os irmãos acharam por bem que eu deveria deixar alguma coisa escrita. Mas tudo aquilo que se fala o vento leva. Mas se você deixar por escrito, aí não só os nossos, mas a posteridade estará tomando conhecimento daquilo que Deus fez nos nossos dias. Pastor Wellington, na nossa última conversa, o senhor fez aqui um convite para os brasileiros participarem do 7º Congresso de Escola Dominical. Sim. Eu estive lá folheando o livro e percebi que no início, lá em Fortaleza, na sua juventude, o senhor não era muito de escola dominical e se tornou um apaixonado por ela. Como é que foi essa história? Na verdade, naquele tempo, eu trabalhava no domingo pela manhã. E era este o motivo de não ir à escola dominical. Mas, quando eu me livrei do trabalho ao domingo pela manhã, então eu comecei a frequentar a escola dominical e, na verdade, isto calou no meu coração o valor da escola dominical. Haja vista que desde 1942 eu sou aluno da escola dominical. E até hoje o senhor incentiva e realiza congressos, conferências através da Casa Publicadora para formar professores e ajudar pessoas que têm interesse em se especializar na escola dominical. Porque eu compreendo que nos cultos de doutrina, nós ouvimos uma pessoa falar. Na escola dominical, nós temos um professor muito próximo de nós. Tirar todas as nossas dificuldades e, quem sabe, alguns pontos doutrinários que estejam fora do nosso entendimento, e o aluno tem a oportunidade de, pertinho do seu professor, perguntar e ouvir as respostas que certamente edificarão a fé. Pastor José Wellington, dizem que o pastor da Assembleia de Deus, ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é pedreiro, ele é tudo um pouquinho, de tudo um pouquinho. O senhor foi de tudo um pouquinho? Continua sendo? Olhe, na verdade, tudo quanto você disse aí, eu exercitei do princípio do ministério. Mas hoje, na verdade, eu não tenho tempo. Por exemplo, de algumas áreas administrativas, eu tenho que estar compartilhando com os meus companheiros. Como hoje a igreja cresceu, é uma dimensão muito grande, nós temos aqui uma equipe e com esta equipe nós trabalhamos. Nós então dividimos os nossos trabalhos com esses irmãos que nos ajudam. Pastor José Wellington, ao longo desses 50 anos que o senhor está servindo a Assembleia de Deus, não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil, eu gostaria de saber, pastor, qual foi a experiência que mais marcou o senhor? Bem, além da minha salvação, na verdade, alguns momentos quando o Senhor Deus operou milagres na minha vida, na vida da nossa família e também na Igreja do Senhor Jesus. Porque estas intervenções espirituais, quando Deus está conosco, operando milagres, fazendo maravilhas, isso nos deixa perplexos, porque é mais uma vez o cumprimento da palavra de Deus. E quando estas coisas acontecem e o povo toma conhecimento, há, na verdade, um momento de avivamento no meio da Igreja de Deus. Pastor, eu percebo quando vejo fitas mais antigas, o senhor pregando em convenções, em igrejas, o senhor sempre tem aquela mensagem de avivamento por meio da busca do batismo no Espírito Santo, a santificação, a busca da sã doutrina, não é? Todos os dias sendo pregada. Como é que o senhor faz para conservar essa pregação? Bem, eu tenho pedido a Deus, porque eu compreendo que a vida da igreja está na preservação da doutrina santa do Senhor, na operação do Espírito Santo. Nós somos frutos da presença de Deus na nossa vida, no nosso ministério. Então, esta influência de Deus na nossa vida, ela torna-se imprescindível.
E eu tenho pedido a Deus para que essa chama nunca venha se apagar no meu coração. Agora, trata também de tema interessante como a vida em família. Como é que é o pastor Zé Wellington em família? Bem, eu sou um pai e um pai amigo. Procurei sempre cuidar dos meus filhos e educá-los sempre muito próximo de mim. Então, em casa, nós temos ainda hoje como costume reunir os filhos, conversar com eles, tratar alguns assuntos, especialmente quando tem assuntos mais importantes com a família. Eu reúno os filhos, não importa. Um já está com quase 60 anos, mas é filho. O Paulo é deputado federal, mas é filho. Então nós chamamos os filhos, conversamos, aquela conversa de pai com filho, e eles têm ainda o mesmo respeito de filho para com seu pai. Bem, eu já li alguns capítulos da biografia do pastor José Wellington. Nós não vamos mostrar ainda o livro para você que está acompanhando o movimento pentecostal, porque ele será lançado no dia 17 de setembro na Assembleia de Deus no Belenzinho. Pastor, quem são os convidados para essa festa? Bem, nós estamos convidando os nossos obreiros, não somente os aqui de São Paulo, os do Belém, os nossos companheiros que trabalham conosco, mas também a todos os pastores do Brasil. Aqueles irmãos que quiserem vir estar conosco, e é importante lembrá-los que nós estamos também no período da nossa escola bíblica. Então eles estarão participando de 2 eventos que para mim são importantíssimos, tanto o lançamento do livro, como também da escola bíblica que fazemos anualmente. Bom, falamos de família, né? Como que o senhor lida com a família. Agora, como é que foi sentar, lembrar das histórias e, enfim, se envolver com esta obra? Bem, na verdade, foi buscar no arquivo, né? Tem algumas coisas no livro, são particularidades da nossa vida. Eu espero que os leitores leiam e não passem adiante, né? Fique guardada, né? Então quer dizer que o livro é a caixa preta do pastor José Wellington. Não, tem muita coisa que está gravada acerca da nossa vida, algumas particularidades da nossa vida, como esposo, como pai, como irmão, enfim, do nosso ministério, dos nossos companheiros, do trabalho do Belém. Fato, são 50 anos de história que está aí registrada. Agora, eu percebi que esse bom humor que o senhor nos apresenta aqui nessa entrevista também está lá no livro, né? Bem, eu creio que sim. Não é? Eu espero que nosso querido irmão Israel, que foi o homem que compilou, fez todo esse importante trabalho, não somente pela capacidade que ele tem, mas ele também tem um bom humor para escrever as coisas a respeito da obra de Deus e daqueles que nela estão envolvidos. Agora, pastor, inegavelmente, a história das Assembleias de Deus no Brasil, elas se confundem um pouco com a sua história, até porque o senhor está há vários anos à frente da denominação. E nessa função, o senhor organizou várias coisas, deu um novo rumo para a CGADB, para a Casa Publicadora. E eu gostaria, então, que o senhor pudesse comentar sobre como que é a inserção da Assembleia de Deus atualmente no panorama mundial das Assembleias de Deus. Bem, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de levar a história da nossa igreja para outros países. Como membro do Comitê Mundial das Assembleias de Deus, eu tenho procurado utilizar esses momentos para expandir, para contar para essa gente lá fora o que Deus continua fazendo. Okay. Então nós esperamos que você seja abençoado, que você participe dessa festa, que você divulgue que o pastor José Wellington tem uma biografia. E eu gostaria, pastor, para encerrar aqui, que o senhor pudesse comentar, assim, do seu coração, o que mais lhe agradou nesse trabalho? Eu não quero, de maneira nenhuma glória para mim, mas tudo que Deus fez por mim, eu glorifico ao nome do Senhor, porque foi Ele que fez. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É muito bom, né, a gente ter um livro que conta a história de um homem de Deus. O pastor José Wellington a gente pode falar, porque eu mesmo, quando jovem, congreguei ali no Belém até me casar. Eu e meu marido nos conhecemos no Belenzinho, nos casamos no Belenzinho, e o pastor José Wellington sempre foi igual. Um homem sempre correto, sempre temente a Deus. Quando a gente pediu um conselho, ele tinha sempre uma palavra
que vinha direto do trono de Deus para nós. Ele passava ali pela Bíblia, falava um versículo e nos aconselhava. Isso é muito bom e nós levamos isso para a vida inteira. Para você que quiser ler essa biografia, vai ser muito bom. São homens de Deus, ele é um homem de Deus e é muito bom a gente saber que Deus tem pessoas aqui na terra que são fiéis a Ele, que estão fazendo a vontade dEle. E é bom ver o Evangelho de Cristo refletido, mostrado na vida dos seus servos. Até sábado que vem, com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.